O destino deste empresário estava na dependência de um único, porém crucial jantar de negócios. Em uma jogada audaciosa, ele solicitou que uma faxineira do seu próprio escritório se passasse por sua esposa no evento. A mulher humilde aceitou, contudo decidiu fazer algo diferente do combinado e acabou chocando a todos. Tomás cresceu como um herdeiro milionário, mas não era feliz. Em meio à opulência de uma mansão, a alma de Tomás sentia o frio da solidão. A mãe se foi muito cedo, vítima de um trágico acidente, e a infância dele, sob o olhar de Ricardo, seu pai e magnata da cidade, foi uma grande série de desafios e restrições. Cada um de seus sonhos de infância eram meticulosamente examinados e, frequentemente, descartados como um luxo desnecessário. Mesmo a criatividade, os risos espontâneos e as fantasias de Tomás eram reprimidos, como se fossem notas discordantes em uma sinfonia rigidamente composta e sempre controlada pelo pai. Com sua postura imponente e seu olhar sempre analítico, Ricardo via em Helena, sua segunda esposa, a possibilidade de um refúgio emocional. Ele temia que ela, com sua ternura e carinho inatos, pudesse suavizar demais o caráter de Tomás, tornando-o despreparado para o mundo rigoroso dos negócios. Tomás frequentava uma escola discreta, embora as arcadas douradas de sua casa sugerissem uma educação de elite. Para Ricardo, era vital que Tomás compreendesse a vida além dos portões da mansão, aprendendo com crianças que não nasciam com uma colher de prata na boca. Helena, por sua vez, sentia uma tristeza sutil sempre que via os olhos curiosos do enteado. Ela intuía que o primeiro casamento de Ricardo havia sido um contrato de conveniência, uma aliança mais estratégica do que passional. Por mais que Tomás adorasse Helena e buscasse seu consolo em momentos de tristeza, a figura paterna era uma montanha quase insuperável em seu horizonte emocional. Cada conquista de Tomás, seja um bom desempenho em uma prova ou um gesto de gentileza, era recebida por Ricardo com um olhar crítico, como se estivesse sempre à procura de falhas, de imperfeições. Ao longo dos anos, o coração resiliente de Tomás manteve a esperança de um dia iluminar o rosto sério de seu pai com um sorriso de orgulho genuíno. Mas, em cada tentativa, em cada vitória, ele encontrava apenas a sombra de uma aprovação que nunca chegava. Helena, com sua sensibilidade afiada, percebia o anseio quase palpável de Tomás por aprovação, mas se mantinha distante, sabendo que interferir seria como atear fogo a uma pólvora. Ela sabia que o coração de Ricardo era fechado como uma fortaleza, impenetrável à emoção. Ainda assim, nutria a esperança silenciosa de que, um dia, o amor paterno rompesse aquele escudo de indiferença. Tomás, agora um jovem de 25 anos, graduou-se em uma das universidades mais prestigiadas do país. Entretanto, para Ricardo, isso era apenas mais uma etapa concluída, sem nada de extraordinário. Foi após uma conversa carregada de emoção, com Tomás suplicando uma oportunidade de provar seu valor, que Ricardo, talvez por um momento de fraqueza ou cálculo, decidiu lhe dar uma chance. A oportunidade veio na forma de uma diretoria em uma das filiais da empresa. Mas, ao invés de ser um presente, parecia mais um teste, pois essa filial era notoriamente a mais problemática e com os piores resultados financeiros. Tomás, contudo, aceitou com entusiasmo, determinado a transformar aquele desafio em sua maior conquista. Cheio de vigor e com o peito inflado de esperança, Tomás mal podia imaginar o turbilhão que o aguardava. Ao aterrissar no solo texano e se deparar com a realidade da filial, percebeu a montanha íngreme que tinha a escalar. A cada mês, os números no vermelho se tornavam um lembrete constante de sua missão, enquanto o Departamento de Recursos Humanos lidava com uma rotatividade de pessoal vertiginosa. A saída de cada empregado significava mais carga para os que ficavam, trazendo um clima de exaustão e tensão que permeava todos os corredores da empresa. No entanto, por mais adversos que fossem os desafios, Tomás adentrava aquele prédio todos os dias com um olhar resoluto, ostentando um sorriso contagiante, sua pasta recheada de planos e trajando um terno que parecia ter sido feito sob medida para ele. A complexidade da situação era clara para ele, mas a ânsia de provar seu valor ao seu pai era como um fogo inextinguível que o impulsionava.
Tomás, com sua paixão e determinação, acabou por cativar alguns dos profissionais mais céticos e desmotivados da equipe. Sob sua liderança, esses indivíduos começaram a exibir um nível de comprometimento e excelência que surpreendeu a todos. Gradualmente, os esboços de sua visão para resgatar a subsidiária das profundezas da crise começaram a se concretizar. Em meio à azáfama daquele escritório, em uma cidade estranha onde todos eram desconhecidos para ele, Tomás encontrou uma única constante que iluminava seus dias: Stella. Com sua vassoura em mãos, ela movimentava-se pelo escritório com uma graça sutil, sempre com uma palavra amiga e um sorriso acolhedor. Stella, na humilde posição de faxineira, era o coração pulsante daquele lugar. Com ela, Tomás descobriu uma conexão instantânea, encontrando refúgio em seus bate-papos sempre que precisava desabafar sobre os inúmeros desafios que enfrentava. Descobriu-se que Stella havia iniciado um curso de economia em uma faculdade local, mas teve que abandonar por circunstâncias da vida. Tomás sabia pouco sobre ela, além desse fragmento de sua história. Uma noite, quando a quietude do escritório já era profunda e só restavam os dois, ele se aproximou dela, olhos nos olhos, e falou: Stella, você tem sido meu porto seguro aqui, sempre pronta a ouvir. Sinto que posso confiar em você, mas percebo que sei tão pouco sobre você. Se algum dia precisar de qualquer coisa, de um ombro ou de uma ajuda, por favor, me conte. Stella então disse que não tinha muito o que saber sobre ela e que, quanto à ajuda, o que ela realmente precisava era de um milagre. Tomás ficou intrigado com aquela afirmação e pediu para saber mais. Stella hesitou a princípio, mas acabou contando que sua mãe estava doente há algum tempo. Sua condição exigia que ficasse em casa e sob cuidados constantes. Uma cirurgia resolveria, mas elas não tinham o valor necessário. Foi dessa forma que Tomás descobriu por que a garota precisou abandonar a faculdade e aceitar o primeiro trabalho que conseguisse. O salário era decente e os horários flexíveis o suficiente para que Stella pudesse estar em casa sempre que necessário. Stella, eu não sabia que você passava por tudo isso tão sozinha, Tomás disse. De fato, o jovem diretor só tinha visto a eficiência da mulher no trabalho, nunca reclamando ou sequer chegando atrasado. Ela realmente estava lidando com problemas sérios e, mesmo assim, se mantinha forte. Tomás então reafirmou seu compromisso com ela, dizendo que se ela precisasse de alguma coisa, era só falar com ele. Afinal, ela também estava sendo de grande ajuda para ele, como uma boa confidente. Stella agradeceu por Tomás ter se mostrado uma pessoa mais aberta e agradável do que geralmente se esperaria do filho do presidente da empresa. Conversas como essas entre os dois continuaram acontecendo nos dias seguintes. À medida que os corredores esvaziavam e o silêncio dominava o escritório, Tomás mergulhava em relatórios, planejamentos e correspondências. E Stella, com sua vassoura e panos, deslizava silenciosamente, mantendo tudo impecável. A tranquilidade daqueles momentos fomentava uma conexão cada vez mais profunda entre eles. Cada manhã, Tomás era acolhido com um brilho renovado nos olhos, sabendo que Stella estaria por perto. E, em suas conversas, a sagacidade de Stella surpreendia. A falta de um diploma formal não impedia sua mente aguçada de compreender e debater os intricados meandros do mundo empresarial. Tomás quis suavizar o ritmo de trabalho de Stella, mas ela rejeitou prontamente a oferta. Ser tratada de forma especial simplesmente por ter se aproximado do diretor não era do seu feitio. Contudo, os ventos da mudança sopravam fortemente na subsidiária. Ricardo, embora distante e relutante em interferir na jornada experimental de 5 meses de seu filho, observava atentamente cada movimento. E conforme os números melhoravam, a curiosidade de Ricardo se intensificava. Em uma manhã, que parecia mais uma no calendário, Ricardo fez uma chamada para Tomás, revelando ter encontrado um aliado potencial que poderia trazer enormes benefícios financeiros. Apesar de reconhecer o esforço anterior de Tomás, Ricardo, sempre desafiador, questionou a capacidade de seu filho em gerenciar essa nova parceria. Vendo o breve vislumbre de dúvida no olhar de Tomás,
Ricardo sentiu-se triunfante, achando que havia alcançado seu objetivo de desestabilizar o jovem. Com um sorriso enigmático, Ricardo deu a Tomás as rédeas da negociação. A figura central desse novo cenário era o Sr. Nunes, um titã nos círculos corporativos. Não era famoso por sua simpatia, mas sim por sua abordagem implacável orientada a resultados. Tomás estava humildemente ciente de suas limitações. Embora tivesse triunfado na missão texana, entendia que o desafio que se avizinhava era de outra magnitude. Contudo, em vez de ceder ao medo incutido por seu pai, ele decidiu confiar em sua capacidade de navegar por águas desconhecidas, certo de que encontraria o caminho a seguir. Os números estavam a favor da empresa, e o ambiente na subsidiária refletia essa prosperidade. Tomás, antes tão ansioso por uma aprovação paterna, agora focava sua atenção no enigmático Sr. Nunes. Um homem de família, Nunes prezava por parceiros que tinham os mesmos valores que ele. Em sua mente, quem tinha uma família para cuidar, tinha uma razão concreta para almejar o sucesso. Essa foi uma situação delicada para Tomás. Ele sabia que não conseguiria conquistar a confiança de Nunes sem ter ao seu lado alguém que simbolizasse um compromisso familiar, e casar-se antes da reunião estava fora de questão. Assim, a mente de Tomás imediatamente pensou em Stella para esse papel crucial. Imagine só a reação dos colegas ao descobrir que o diretor optou por levar a encarregada da limpeza para uma reunião tão vital, orquestrada pelo imponente Ricardo. Parecia loucura, mas Tomás estava convicto de que grandes riscos levavam a grandes recompensas. Ele valorizava a presença de Stella e sabia que ela, uma ex-estudante de economia, poderia ser sua aliada. Apresentando seu plano audacioso a Stella, a surpresa e incredulidade dela eram evidentes. Contudo, um sorriso sutil lhe cruzou o rosto. Parecia algo saído de um filme de aventura. Embora hesitante, a solidariedade de Stella venceu. Eles passaram os dias que se seguiram simulando a reunião, aprimorando sua história e os detalhes de sua relação fictícia. Com o tempo, o que era simulação passou a mostrar sinais de uma atração genuína, mas ambos se mantiveram concentrados no objetivo principal. Chegado o dia, Tomás e Stella encontraram-se no restaurante acordado. Elegantes e prontos para o desafio, eles enfrentaram o senhor e a senhora Olafsson. Enquanto a esposa de Olafsson era vivaz, ele se mantinha reservado e calculista. Tomás sentia a pressão, mas Stella, mostrando-se destemida e perspicaz, tomou as rédeas. A cada gesto e palavra, Tomás via uma nova faceta da mulher que outrora varria os corredores da empresa. Agora, ela brilhava como a estrela da noite, sendo a verdadeira força por trás da negociação. Ao som suave de violinos ao fundo, iniciaram as deliberações de negócios após fazerem seus pedidos ao garçom. Olafsson, o titã que parecia impenetrável, agora mostrava um semblante mais aberto e receptivo. As ideias que Stella trazia, mesmo que espontaneamente, eram acolhidas com entusiasmo. Em um dado momento, o magnata, surpreso com a astúcia de Stella, questionou sobre sua posição na empresa. Sem hesitar, Stella respondeu que seu papel era simplesmente apoiar seu marido, e rapidamente desviou o foco, elogiando as habilidades de liderança de Tomás. Olafsson, com um sorriso sutil, comentou sobre como, por trás de todo grande homem, há uma mulher de força igual ou maior. Ao fim daquela noite mágica, com estrelas brilhando no céu, Olafsson selou um acordo de colaboração entre os dois impérios empresariais. Tomás e Stella, encantados com o sucesso da noite, mal podiam acreditar no feito. No entanto, uma sombra logo se fez presente naquele céu estrelado. Ricardo, que há muito tempo não se aventurava na subsidiária texana, apareceu pessoalmente para verificar os rumores do prodigioso acordo. Seu olhar inquisidor buscou entender como seu filho, ainda em início de carreira, havia cativado um gigante do calibre de Olafsson. Com um misto de orgulho e expectativa, Tomás apresentou Stella como seu amuleto da sorte. No entanto, a indiferença de Ricardo foi cortante. Ele estava ciente do verdadeiro papel de Stella na empresa
e, mais que a sensação de traição, estava furioso com a audácia do filho em mascarar a realidade perante um ícone do mundo dos negócios. Ricardo estava elevando sua voz e, mais uma vez, não tinha nada para dizer sobre as conquistas do filho, apenas apontava falhas e encontrava ângulos em que era possível criticar o jovem diretor. Então, talvez pela primeira vez em toda a sua vida, Tomás levantou sua mão e disse com uma voz firme: "Chega! Para com isso agora!" Ricardo fez uma cara de espanto, pois nunca tinha sido interrompido pelo filho. Tomás então disse: "Já sofri o suficiente com você por todos esses anos. Sei que é incapaz de reconhecer o que fiz e onde cheguei. Você me colocou em armadilhas e eu venci todas. Porém, você insiste em fingir que não sou bom o bastante. Ainda assim, amo e respeito você. Agradeço tudo o que fez por mim. Tudo bem se só tiver palavras duras para mim, mas não vou permitir que fale assim de Stella." Tomás, então, pegou a mulher pela mão e encarou seu pai da forma mais dura e firme que podia. Anunciou: "Stella será minha esposa e não vou permitir que alguém fale o que ela não merece ouvir." Ricardo queria responder, mas as palavras não saíram de sua boca. Estava se sentindo culpado e arrependido, como tantas outras vezes. "Fale alguma coisa!" gritou Tomás, exigindo uma resposta do homem. Ricardo então soluçou e deixou as lágrimas rolarem, numa explosão de sentimentos. Aproximou-se do filho e o abraçou. Sentia-se aliviado. Tomás estava confuso, surpreendido mais uma vez, mas correspondeu ao abraço do pai. Nos meses seguintes, a mãe de Stella foi operada por competentes cirurgiões de São Paulo e se recuperou rapidamente, a tempo de acompanhar todos os preparativos do casamento da filha com Tomás. Após a cerimônia, Stella, com o vigor de uma mulher determinada, retomou os estudos na universidade. Posteriormente, assumiu com maestria o comando da filial da empresa familiar. Quanto a Ricardo, sua desconfiança foi substituída por um profundo respeito pela nora. Demorou talvez 2 décadas, mas o elo entre pai e filho finalmente se fortificou em verdadeira cumplicidade. E você, gostou da história? Peço por favor que deixe um like. Esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.